aqui no computador, depois eu subo essa apresentação. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Bem-vindos para o nosso encontro diário. Esse é um bate-papo que a gente tem todos os dias, nesse horário, às 17 horas. Um bate-papo curtinho, falando um pouquinho a respeito mais sobre óleos essenciais, nossas experiências. Temos a oportunidade de fazer perguntas, de aprender mais, de ver como nossos colegas, como todo mundo, tem utilizado óleos essenciais e visto algumas possibilidades que eles têm para o nosso dia a dia. Tá? Eu tenho uma apresentação hoje bem legal para compartilhar com vocês. Na verdade, agora vamos iniciar uma jornada, né? Eu quero fazer com vocês um curso sobre um entendimento um pouco mais aprofundado sobre óleos essenciais. Tem muitas coisas boas para a gente aprender, muita coisa legal para a gente conversar. E vamos ter a oportunidade, então, nos próximos dias, né, nas próximas semanas, na verdade, de falar um pouco mais sobre óleos essenciais, tá? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, fiquem à vontade para fazer seus comentários também. Vou pedir só para deixar o microfone desligado durante a apresentação, mas no momento certo, no momento que você quiser falar, fique à vontade, sinta-se à vontade, tá? Então, primeiro tópico, né? A primeira coisa que eu gostaria de apresentar aqui para vocês, né? Falar um pouco sobre o que são óleos essenciais, né? De vez em quando, para algumas pessoas é um assunto completamente novo, tipo, nossa, eu nunca ouvi falar a respeito disso, outros já conhecem, já utilizam há algum tempo. Mas o que é interessante saber é que óleos essenciais, eles estão à nossa volta, né? Nós estamos cercados de óleos essenciais. Como assim? Bom, nós encontramos nos produtos que nós utilizamos no dia a dia, então perfume, shampoo, né, eles são feitos com óleos essenciais, ele tem como base ali alguma coisa de óleos essenciais. Nós encontramos óleos essenciais como sabor nos doces, né, nos cremes dentais, também são utilizados óleos essenciais. Então, eles também estão presentes nas frutas, tá? Então, no limão, nos pinheiros, nas pétalas de rosa, aquilo que caracteriza uma planta de outra, aquele aroma agradável, né? São óleos essenciais. Então, o que são óleos essenciais? Eles são a essência da planta. Então, a planta, ela produz, né, na constituição da planta, você tem ali muitos componentes. Um desses componentes são os óleos essenciais, ou seja, é a essência da planta. E aí, quando nós falamos sobre utilização de óleos essenciais, nós estamos falando de uma técnica que foi aplicada para extrair essa essência da planta como óleo para que nós possamos utilizar. Quando a gente fala, bom, de um modo um pouquinho mais científico, tá? Sem aprofundar muito, mas um pouco mais científico. Quando falamos sobre óleos essenciais, né, eles são misturas de produtos químicos naturais. E isso aqui faz toda a diferença, tá? Nós temos produtos químicos artificiais. Esses aqui nós conhecemos e até alguns gostam, mas outros têm preferido eliminar esses artificiais da vida, né? Os produtos químicos artificiais. Na medida do possível, viver menos, com menos produtos químicos artificiais. Na natureza, nós temos também os produtos químicos que são naturais, tá? Um desses produtos químicos são os óleos essenciais. Eles dão à planta o seu aroma, tá? Esses produtos químicos naturais que as plantas produzem, essas moléculas nós chamamos de compostos aromáticos voláteis, tá? Tem esse nome um pouquinho complicado e vamos ver por que tem esse nome, compostos aromáticos voláteis, tá? Eles são parte da planta, eles são produtos químicos naturais, coisas que as plantas produzem, né? Como entender a respeito deles, né? Os compostos aromáticos voláteis nada mais são do que moléculas orgânicas que mudam com facilidade do estado em que estão para o estado gasoso. Então, são pequenas moléculas orgânicas com aromas distintos que facilmente mudam do estado sólido ou do estado líquido para o estado gasoso na temperatura ambiente. Então, por exemplo, quando vemos o frasco de óleos essenciais, ele é líquido. Mas quando você abre um frasco de óleos essenciais, ele parece penetrar assim com bastante velocidade, né? Nós sentimos o aroma assim de maneira muito, muito rápida, muito agradável, tá? Isso é o quê? É a molécula
que está no estado líquido, passando para o estado gasoso, tá? Na temperatura ambiente. Então, por isso tem esse nome de compostos aromáticos voláteis, tá? Elas passam rapidamente para esse estado gasoso e é por isso que nós sentimos com facilidade, imediatamente, o aroma assim que abrimos um frasco de óleos essenciais. Outra coisa interessante que é bom conhecer a respeito dos óleos essenciais, eles têm esse nome até um pouco complicado, lipossolúveis, né? O que isso quer dizer? Então, essa química natural da planta, eles são solúveis em lipídios, ou eles têm outro nome para isso, que é dizer que eles são lipofílicos, né? O que significa? Significa que eles se dissolvem em gorduras, tá? E até algo importante a saber, normalmente, quando você está com alguma irritação, o que nós fazemos? Nós passamos água, né? Mas se você, por exemplo, acidentalmente pegou o hortelã-pimenta e você esfregou o seu olho, você não se preocupe, não vai morrer, tá bom? Né? Não, não, mas vai ser um incômodo bem agradável durante algum tempo ali, vários minutos você vai sentir esse incômodo, vai arder bastante, tá? Mas não vai estragar nada, né? Você não vai perder seu olho, não vai danificar sua visão, nada disso. Você somente vai sentir esse incômodo. E aí, qual uma reação natural, rápida das pessoas? É passar água. Mas os óleos essenciais, eles são um tipo de lipídio, tá? Eles não se misturam com água. Então, se você passa água, na verdade, o que você está fazendo? Você está espalhando o óleo essencial, a substância, você está espalhando no seu olho. Então, se você quer, eu não tenho aqui, mas se você quer diluir um óleo de coco, né? Se você passou o óleo essencial, se você passou acidentalmente no olho, o que você deve usar, na verdade, é um óleo vegetal, que é um outro tipo de gordura, tá? Para poder fazer essa mistura, para você poder diminuir o incômodo, né, do óleo essencial que atingiu a região do olho. Se você passar água, na verdade, você só está espalhando, não vai ajudar nada, tá? Então, a ideia é, se você teve um contato acidental, você quer aliviar aquilo, né, aquele desconforto, você precisa usar um outro tipo de gordura. Então, óleos essenciais, eles são lipossolúveis, significa que eles se misturam, eles são diluídos, né? Eles se dissolvem nas gorduras, tá? Não se misturam com água, mas eles se dissolvem facilmente entre outros óleos. Então, você misturar com outros óleos, eles se dissolvem com facilidade ali. Cada óleo essencial é composto de vários químicos, lembrando que são químicos naturais. Então, cada químico, essa quantidade de compostos químicos que fazem parte de um óleo essencial é o que vão dar a ele um aroma único e propriedades benéficas. Então, cada frasco ele tem características diferentes, ele tem aqui a composição química diferente. E essa característica da posição, essas características promovidas pela composição química, que vai dar a distinção de cada óleo essencial e do benefício que eles podem trazer para nós. Então, por exemplo, falando sobre benefícios, nós já ouvimos os benefícios do tipo suaviza e rejuvenesce a pele. Tá? Esse é um dos benefícios que vem de onde? Vem dos constituintes químicos dos óleos essenciais. Outro benefício, proporciona uma sensação de vias aéreas desobstruídas. Né? De onde vem isso? Vem dos benefícios, vem dos constituintes químicos dos óleos essenciais. Então, a composição química de um óleo essencial é o motivo pelo qual ele pode afetar o nosso corpo com tanta força, tá? E de onde vêm esses componentes químicos? Bom, ele vem de onde a planta vai crescer, né? Por isso que, às vezes, você pega uma planta e você muda o habitat dela, você vai cultivar a planta num habitat diferente e ela vai ter ali a sua composição química diferente. Por quê? Porque ela é feita, é a forma como a planta está interagindo com o ambiente, né? É a forma como a planta está lidando ali com as forças externas e por isso ela vai concentrando, aumentando, diminuindo as concentrações de cada componente químico. Mas quando a gente fala de onde vem os óleos essenciais, tá? Os óleos essenciais, eles vêm da natureza, eles vêm das plantas, são extraídos das plantas, mas tem uma curiosidade. Nem toda planta produz óleos essenciais.
Então, de onde vem? Das plantas, né? Dependendo da planta, vai ser de partes diferentes da planta. Mas não é toda planta que produz óleos essenciais. Então, quando pensamos na espécie, na quantidade de plantas que tem por aí, falando sobre o que é conhecido, tá? Não podemos presumir que sabemos tudo, conhecemos tudo, já pesquisamos tudo que tem no mundo. Não. Do que já foi pesquisado, do que já foi investigado, né, do que já foi estudado, a estimativa é que menos de 5% das plantas têm capacidade de produzir óleos essenciais. Então, toda planta produz? Não. Na verdade, menos de 5% das plantas que existem, elas produzem óleos essenciais. E quando pensamos, né, nas pesquisas, em tudo aquilo que já foi feito, né, também não é toda planta aromática que produz óleos essenciais. Eu até achava que era, né? Eu pensei, bom, se é uma planta aromática, então produz óleos essenciais. Mas não, olha só esse dado aqui. Então, até agora foram pesquisadas 17.500 tipos diferentes de plantas aromáticas, para ver se elas eram capazes de produzir óleos essenciais. Nós vamos ver noutra história, num outro dia, a respeito da história dos óleos essenciais, como eles surgiram, né, das primeiros relatos de utilização de óleos essenciais, mas é muito curioso entender isso. Então, na natureza tem uma variedade enorme de plantas. Na natureza tem uma variedade muito grande também de plantas aromáticas. 17.500 tipos diferentes de plantas aromáticas. Dessa quantidade, 17.500, apenas 2.000 plantas aromáticas são capazes de produzir óleos essenciais. E aí vem uma conta que aparentemente não faz sentido. Bom, de 2.000 plantas que produzem óleos essenciais, nós temos uma variedade conhecida até então de 3.000 tipos de óleos essenciais. Aí você fala, bom, como assim? Não entendi. Como que de 2.000 plantas você faz 3.000 tipos de óleos essenciais, né? De onde vêm esses óleos essenciais a mais aí? Tem mil tipos diferentes aí que eu não entendi de onde vem. Bom, é simples. As plantas, elas produzem óleos essenciais e elas armazenam em locais diferentes. Então, algumas plantas, elas podem produzir vários tipos de óleos essenciais. Então, não basta, esse é um óleo essencial da planta X. Então, não quer dizer que eles são iguais, né? Na verdade, você pode ter produtos bem diferentes utilizando a mesma planta. Quer um exemplo disso? Nós temos o coentro. Então, se você faz o óleo essencial da semente de coentro, você vai ter um produto bem diferente daquele que você faz utilizando a folha de coentro. Então, a gente conhece, né, utilizamos já na cozinha, no preparo dos alimentos, tá? Mas eles vêm da mesma planta, só que um você está usando a folha, no outro você está usando semente. Então, quando falamos sobre óleos essenciais, eu fiz óleo essencial, foi produzido óleo essencial da semente de coentro. E foi produzido óleo essencial da folha de coentro, tá? Eles são bem diferentes, não é a mesma coisa, gente. É muito curioso isso. Então, na verdade, eles são completamente diferentes. Desde o aroma não é o mesmo, até a composição química. Quando vamos fazer análise, quando vamos ver o conteúdo deles, nós vamos ver que o que é feito da semente de coentro é diferente daquele que é feito da folha de coentro. E nós conseguimos, inclusive, comprar. A do Terra ela tem as duas espécies, os dois tipos de óleos essenciais. Então, nós temos o cilantro, que é feito da folha de coentro, tá? Que é o coentro, como nós conhecemos. Mas temos também o coriander, que ele é feito da semente de coentro, tá? Que é menos utilizado. Então, eles têm composições químicas diferentes, são dois produtos diferentes, mas são feitos da mesma planta. Só que um está utilizando folha e no outro você está utilizando a semente. É interessante reparar aqui, quando você compara os dois, o tamanho é o mesmo, o preço deles é o mesmo, o valor regular, o valor de varejo dele é de R$ 173. Para as pessoas cadastradas, você compra com 25% de desconto, você compra por R$ 130. Mas é interessante observar a quantidade de PV
desses produtos, que não é a mesma, tá? E não vamos falar sobre isso aqui, mas é uma curiosidade. Então, o cilantro, ele equivale a 29 PVs, enquanto que o coriander, ele equivale a 23 PVs. Então, isso aqui é só para mostrar que é a mesma planta, porém extraído de partes diferentes. Então, falando de modo mais comercial, de modo mais usual, né? Dessas pesquisas todas que fizeram e identificaram 3.000 variedades de óleos essenciais, apenas 300 são comumente produzidos. Por quê? Tem alguns que não são práticos, realmente não são práticos. É um trabalho bem grande para a produção de óleos essenciais. Então, os óleos essenciais estão crescendo rapidamente, né? As pessoas estão conhecendo mais óleos essenciais, eles estão ficando mais populares. Então, é a regra de mercado, né? A demanda vai aumentar. Então, provavelmente, no futuro, nós vamos ter mais espécies de óleos essenciais sendo comercializada, sendo divulgada, sendo produzida comercialmente. Então, resumindo aqui, nós temos 17.500 tipos de plantas aromáticas. Dessas plantas aromáticas, desse grupo de 17.500, 3.000 delas produzem óleos essenciais. E desses 3.000 que são possíveis produzir, o que são produzidos de verdade, né, em termos comercial, porque existe uma demanda comercial ali, é de cerca de 300 óleos essenciais que têm uso comercial, né, o uso terapêutico, tá? E aí vem aquela pergunta, tá, mas por que nem todas as plantas produzem óleos essenciais, né? Por que não planta? Por que você não faz óleo essencial? Né? A planta ela precisa dedicar ali muita energia, tá, para a produção de óleos essenciais. Não é uma química muito simples para a planta. E ela vai fazer isso no melhor momento, de acordo com a necessidade da planta. Então, as plantas, elas reservam a produção de óleos essenciais para os momentos em que eles são mais necessários, tais quais para a defesa da planta, para a cura da planta e para o crescimento da planta. Então, defesa, cura e crescimento. Vamos ver aqui alguns exemplos disso, né? Da produção. Por que a planta, então, produz óleos essenciais? Ela vai gastar muita energia nisso, mas ela vai fazer basicamente para esses 3 tipos de propósitos. Ou para a defesa, ou para a cura, ou para o crescimento. Então, por exemplo, os óleos essenciais podem ser um mecanismo de defesa contra infecções e predadores, como insetos e animais. Então, a planta, para se defender de alguns predadores, se defender de infecções, se defender de alguns animais, alguns insetos, ela produz óleos essenciais. Esse é um dos propósitos pelo qual a planta produz óleos essenciais. Então, eu quero que vocês só relembrem a história do habitat da planta. Tem um habitat natural, tem um habitat que, na verdade, a produção vai depender das coisas que estão acontecendo ali. Se você muda o habitat, se você pega a planta e cultiva em outro local, de repente ela não tem mais essa necessidade de dedicar tanta energia na produção de óleo essencial para a defesa. Um outro momento necessário aqui para a produção de óleos essenciais para as plantas é quando elas liberam, as plantas liberam mais compostos aromáticos quando suas folhas ou caules são danificados. Tá? Então, quando existe aquela agressão à planta, quando existe aquele prejuízo para a planta, ela produz mais óleos essenciais, com o objetivo de impedir ameaças, evitar danos adicionais, permitindo que a planta se cure. Então, quando a planta ela é ferida ali, danificada de algum modo, ela vai produzir óleos essenciais para buscar ali a cura. Um outro momento, uma planta também usa óleos essenciais para se comunicar com outras plantas, retardando o crescimento de espécies próximas concorrentes. É muito curioso isso. É um tipo de, mais ou menos, a planta, em algumas situações, ela produz óleos essenciais para brigar com os vizinhos, para ficar em paz ali, para diminuir a concorrência, para diminuir outras plantas. Eu estava vendo, há pouco tempo, eu estava vendo um vídeo sobre um tipo de capim e a especialista estava falando, olha, essa planta aqui, ela tem esse fenômeno
chamado alelopatia. O que significa? Que a planta, ela é, sei lá, ela seria um tipo de egoísta, né? Ela quer crescer aqui e não quer que outras plantas cresçam ao redor. Ela quer afastar outras plantas, ela quer diminuir a concorrência ali, né? Pensa num vizinho um pouquinho mais, mais chato, individualista, que quer tudo para ele. É mais ou menos isso, né? Brincando aqui. Mas as plantas, às vezes, elas produzem, então, óleos essenciais para impedir, para combater, desestimular a vizinhança, né? Bem dizer assim. Então, quando ela quer se comunicar ou quando ela quer retardar o crescimento de outras, quando ela quer diminuir outros tipos de plantas ali ao redor, ela produz também óleos essenciais. E um outro momento necessário aqui é que a planta ela produz óleos essenciais para atrair polinizadores. Polinizadores como abelhas, borboletas, beija-flores. Outros animais também são atraídos para a planta e ajudam a dispersar as sementes. E até mesmo nós, quando caminhamos, por exemplo, e sem saber a gente acaba levando um pouquinho de parte da planta e espalhando por aí depois de uma caminhada, né? Quando nós caminhamos, pisamos e saímos espalhando isso, né? Então a planta produz óleos essenciais basicamente para três propósitos: para a defesa, para a cura e para o crescimento da planta, tá? Quando a gente fala sobre quantidade, né? Quanto óleo essencial eu vou conseguir de uma planta? Se eu pego uma plantinha, né, quanto que eu vou conseguir extrair ali de óleo essencial? Bom, é importante saber que cada planta ela produz uma quantidade diferente, singular. Nem todas as plantas produzem a mesma quantidade de óleo essencial, né? Nós precisamos testar isso, precisamos descobrir isso. Então, por exemplo, né, quando você pega na mão uma casca de laranja e você aperta a casca de laranja, você vai sentir é uma substância bem agradável, que é óleo essencial, ali na sua mão, tá? Que é a casca de laranja liberando ali óleos essenciais. Mas se você pega uma folha de hortelã-pimenta, por exemplo, e se você esmagar essa folha, você vai ter uma quantidade diferente. Ela também libera óleos essenciais, mas uma quantidade bem diferente do que se você apertar ali uma casca de laranja nas mãos, né? Tecnicamente, isso é chamado de rendimento, tá? Então, cada planta, ela tem um rendimento diferente. E daí, nós vamos ver na outro dia, nós vamos ver as técnicas de extração dos óleos essenciais e a ideia de material vegetal, tá? A quantidade daquela parte de planta que é necessária para você extrair o óleo essencial. Mas aqui, só para ter uma ideia, você pode calcular o rendimento observando a quantidade de óleo produzido em comparação com a quantidade do material vegetal original. Cada planta ela armazena em regiões diferentes, então se eu estou utilizando coentro, eu vou fazer da folha de coentro, eu vou ter uma quantidade. Se eu for fazer da semente de coentro, eu vou ter uma quantidade. E aqui, só para chamar a atenção para vocês, tem um frasco do óleo essencial de rosa. Nós temos aqui em casa, tá? Nós temos um frasco de 5 ml de óleo essencial de rosa, que é um tesouro. É um tesouro, é um dos óleos mais caros que tem, extremamente caro. Por quê? Por que ele é tão caro? Porque ele é tão bom assim? Não, não, não. Na verdade, o preço dos óleos essenciais, ele não tem muito a ver com a qualidade do óleo essencial, com a potência, os benefícios que aquele óleo essencial tem para nós. O que quero dizer? Um óleo essencial mais caro não necessariamente traz mais benefícios para nós do que um óleo essencial mais barato, tá? Mas por que o óleo essencial de rosa ele é tão caro? Ele é muito, muito caro mesmo. Um frasco de 5 ml, o preço comercial dele é perto de R$ 2.000, né? Um único frasco pequenininho, tá? Pequenininho de óleo essencial equivale a ele é comercializado por cerca de R$ 2.000 apenas. Por quê? Porque para a produção de 5 ml de óleo essencial de rosa, o óleo essencial de rosa ele é extraído de pétalas de rosas e você vai usar aproximadamente 10.000 pétalas de rosas para produzir apenas 5 ml de rosas, né? Então, gente, é muita flor.
é muita flor. Você pensa, bom, quantas pétalas uma flor tem, né? Não, não tem muitas, né? Uma flor não tem 100 pétalas, né? Uma flor tem poucas pétalas ali, na verdade. E você precisa de cerca de 10.000 pétalas para produzir 5 ml de óleo essencial de rosa. Então, por isso que é tão mais caro o óleo essencial de rosa. E não porque necessariamente o óleo essencial de rosa é o melhor óleo que existe. Não é isso, não. Mas o processo de produção é que encarece bastante. Desse modo, a gente já pode antecipar que os óleos cítricos eles são mais baratos. Por quê? Porque é bem mais fácil de você cultivar uma laranja, de você colher uma laranja, de você fazer a extração do óleo essencial de laranja. Né? Enquanto que outros que vêm de resina, você pega a copaíba, por exemplo, que vem da resina, da copaifeira, que demora muito tempo até começar a produzir, e a quantidade que eles extraem por árvore a cada 6 meses, gente, é um processo que você pensa, nossa, como que vai fazer? Eu vi recentemente um colega comentando sobre uma visita que ele fez numa das fazendas, né, no produtor local, para retirada, para produção de óleos essenciais, e ele falando da quantidade e da dificuldade que é extrair a planta e cortar e preparar, e depois de um dia inteiro de trabalho, a minha internet caiu aqui, a minha conexão, desculpa, gente. Mas, então, o que eu estava falando? Que a pessoa compartilhando ali a experiência dela, que depois de um dia inteiro de muito, muito trabalho, descobrir, bom, isso aqui produz apenas tantas garrafinhas, tantos frascos de óleos essenciais, né? É muito trabalho que tem por trás disso, gente, muito, muito mesmo. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, um pouquinho, falando um pouquinho mais sobre o que são óleos essenciais e como eles interagem ali no nosso organismo, por que eles interagem, por que o local de cultivo é importante e como nós podemos nos beneficiar disso. Nós vamos entender mais, então a minha ideia é compartilhar, é fazer esse segmento, a sequência desse conhecimento, tá? Nós vamos dividi-lo aí em algumas aulas e vamos vê-las, a ter essas aulas nas próximas semanas, tá? Vai ser uma oportunidade de compartilhar com vocês um pouco. Terezinha fez uma pergunta aqui, a nossa copaíba contém resina de quantas espécies? De 4 espécies diferentes de copaíba, Terezinha. Por quê? Porque eles descobriram que a combinação dessas 4 espécies, ela permite um produto que é muito mais útil, muito mais benéfico para nós, né? Do Terra, eles têm uma frase que eles reproduzem muito, né, na direção da empresa, que é tipo, não, nós não pegamos atalhos, né? Nós não cortamos caminhos, né? Nós não fazemos aquilo que é mais fácil, nós estamos procurando aquilo que é melhor, aquilo que vai fazer diferença, aquilo que vai realmente agregar, né? Então, do Terra, por conta dos estudos, são muitos estudos, gente, são muitos, muitos estudos que eles fazem, muitas pesquisas antes de chegar a um produto, né? Então, eles decidiram, tá? E aí eu não tenho os informes exatos, né? Mas eles decidiram que vamos ter um produto melhor fazendo o uso, fazendo a mistura de 4 tipos diferentes de resina de copaíba. 4 espécies de copaíbas, né? Que a do Terra usa para fazer o nosso óleo essencial de copaíba. Então, é feita a extração da resina, e aí dessa resina é feita a destilação, né? E aí a quantidade reduz bastante, mas temos um produto de boa qualidade, um produto que, para quem usa, sabe os benefícios que ele tem, né? Sabe o tanto que ele alivia problemas de inflamações, problemas de problemas internos, problemas crônicos de dores, né? Tem muitos, muitos benefícios o copaíba. Tá? Pessoal, como caiu aqui a minha conexão, eu perdi o chat. Então, vou pedir desculpa para vocês, mas se alguém mandou alguma coisa no chat, eu perdi, né? A única coisa que eu tenho aqui é da Terezinha, mas eu imagino que tem mais comentários. Mas vou abrir para vocês, se vocês têm perguntas, se vocês têm algum comentário, né? Fiquem à vontade. Anderson, Oi, Derek. eu consigo ver aqui, tem 2 perguntas. Se você quiser que eu faça para você, Por favor. para bate-papo, a Carmen perguntou o seguinte: ela comentou, eu tenho uma amostrinha dele, acho que é um óleo que você comentou, né, diluído, delicioso, que veio do kit
de Dia das Mães esse ano. O É óleo um de dos que mais rosa. gosto. Isso, de rosa. Uhum. Esse é o que mais gosta, muito gostoso e suave seu aroma. E a Terezinha perguntou assim: a nossa copaíba contém resina de quantas espécies? Ok, então foi essa que eu perdi, a da Carmen, e essa da Terezinha eu respondi. São 4 espécies diferentes, né? Assim também como o olíbano. O olíbano que utilizamos, ele também não é apenas uma espécie de olíbano, né? Ele é um misturado ali, um mix de algumas espécies. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Mais algum comentário? Anderson, Oi. boa tarde. Boa tarde, Lili. Tá me ouvindo? Estamos, sim? Tá me ouvindo? Sim? Então, eu só queria convidar quem quiser, quem puder, hoje às 20 horas, eu convidei o Caulin para que ele pudesse fazer uma reunião simples comigo, junto com a Julie, porque eu tenho algumas consultoras novas que se cadastraram e elas vão fazer o negócio sem os maridos. É o caso de muitas consultoras que nós temos na nossa equipe, né? E consultores que fazem sozinhos, sem o seu cônjuge. Então, eu convidei o Caulin para que ele possa contar a experiência dele, que é bem interessante, né? Que a Julie começou primeiro. E ele vai estar comigo e com essas duas pessoas, essas duas consultoras que se cadastraram recente. Inclusive, uma foi hoje. Parabéns, Luísa, está aqui conosco na aula. Ele vai estar conosco hoje à noite, às 20 horas. Quem quiser participar, fala comigo no privado que eu mando o link, tá? Não mandei antes para não confundir. Mas hoje, às 20 horas, a gente vai abrir uma classe no Zoom, só para conversar, uma coisa informal, mas para a gente ver que os aperreios em casa pode acabar com essa reunião. Convidem seus maridos e esposas e estejam conosco, quem quiser participar, está aberto para quem quiser, tá bom? Obrigada. Ótimo. Vocês vão Anderson, gostar, gente. Vocês vão gostar, né? A história do Colin é muito interessante. Eu não vou antecipar aqui, mas é muito interessante. Basicamente, ele falou: esse negócio com óleos essenciais é muito bom para você, mulher. Você tem que fazer esse negócio. Mulher, vem cá, né? Esposa, vem cá, né? Vem conhecer, vem ouvir aqui. Olha que negócio bom para você, né? Mas mudou, tá bom? Mas mudou, muito, muito muito legal a interessante. história. Gostei É, também. Eu diga, Carmen. queria Ô, dar os Anderson, eu parabéns aí para a pergunto. Lília. Acho que ela está fazendo 2 anos de cadastro, né, Lília? Parabéns. Obrigada, sua linda. Muito obrigada. A culpa é do Parabéns. Anderson. Você é uma líder nata, muito boa. A gente se inspira nas coisas que você faz e fala. Parabéns, viu? Anderson, Verdade, eu concordo. Eu também eu não sei concordo. se o Derek viu aí. Pode falar, Eu tinha Terezinha. perguntado se esse coentro e o cilantro, que são Uhum. dois nomes, são dois, mas eu acho que o nome são diferentes. Os dois podem ser ingeridos? Podem. Os dois podem, mas eles têm propriedades químicas diferentes, né? Sabores diferentes, aromas diferentes. Então é legal quando você está ali na cozinha. Gente, é muito, muito legal você fazer experimentos com óleos essenciais na cozinha, tá? Quando você vai temperar, quando você vai preparar ali, seja tem a parte de carnes, né, de peixe. Por exemplo, eu vi uma receita uma vez da pessoa fazendo peixe com óleo essencial de copaíba. Aí você pensa, como, né? Que sabor é esse, né? Que combinação é essa? Mas a pessoa estava usando óleo essencial de copaíba para temperar, para dar sabor ao peixe. Então tem muitas, muitas combinações. Os americanos, por exemplo, eles fazem uma limonada de lavanda. Você pensa, lavanda, né? É um sabor diferente, muito diferente para nós brasileiros, né? Nós não temos nada parecido com uma limonada de lavanda, mas é gostosa, gente. Tem que experimentar, mas tem que testar e insistir, porque se você for fazer em casa, as primeiras você não vai gostar muito, não. Então, mas é um desafio e é um hobby bem bacana, bem interessante saber como os óleos essenciais eles podem
transformar a sua cozinha. As pessoas falam muito, por exemplo, do brigadeiro com peppermint, né? Faz o brigadeiro e coloca peppermint e você vai gostar muito, combina muito. Mas pode sim, Terezinha, você pode utilizar os dois de modo interno, você pode utilizar os dois no tempero de saladas, né? De tempero de carnes, tá? Fica à vontade, né? Tem pessoas que adoram muito, utilizam muito eles. Anderson, Oi, Lília. só mais uma coisinha, porque a Carmen falou aí sobre o meu aniversário de do Terra, e eu falei até no meu vídeo, não sei quem assistiu o meu vídeo, mas eu falei no meu vídeo que você lembrou de mim. Então, pensem nas pessoas que vocês sempre lembram e não falam, não contatam essas pessoas para mandar uma mensagem sobre o óleo essencial ou mandar uma amostra. Lembrem de alguém, porque eu sinto muita gratidão por essa lembrança do Anderson sobre mim. E não subestime as pessoas, porque se Anderson fosse olhar minha condição, quando ele me chamou para do Terra, eu não estava aqui não, viu? Porque eu era só o restinho, só a capa da gaita, como diz aqui do Nordeste. Eu estava muito mal e ele viu um potencial em mim, acreditou nesse potencial e eu sou muito grata, muito. Se existisse uma palavra maior do que muito obrigada, seria essa palavra para você, Anderson. Então, lembrem dos amigos de vocês, dos conhecidos de vocês, pessoas que podem mudar suas vidas, assim, as vidas de muitas pessoas, porque eu estava olhando meu escritório virtual e já tem mais de 180 pessoas que vieram comigo nessa aventura e a sementinha foi plantada simplesmente porque alguém lembrou de mim e acreditou no meu potencial, mesmo eu estando com uma depressão muito séria. Então, eu nunca vou esquecer. Obrigada, viu, amigo? Você tem um lugar muito especial no meu coração. Obrigado, Lili. A recíproca é verdadeira também. Gente, óleos essenciais é para todo mundo, para todas as pessoas. Na verdade, o Dr. Hill, ele é o maior especialista que tem em óleos essenciais no mundo, né, hoje vivo. E ele comentando uma vez numa palestra, ele falou, gente, eu não conheço uma pessoa cuja vida não possa ser melhorada com o uso dos óleos essenciais. Então, todas as pessoas, não importa. Não importa. A pessoa é super importante, é o prefeito, é o governador, é o juiz. Não importa, não importa. A vida de todo mundo pode ser melhorada com o uso de óleos essenciais. As pessoas gostam do que é bom, as pessoas gostam do que é natural, as pessoas gostam do que faz bem, as pessoas gostam do que é seguro, as pessoas adoram aquilo que não tem efeitos colaterais. Eu odeio efeitos colaterais, né? Eu odeio as reações adversas, né? Eu fujo delas. Isso em tudo, tá? Isso em tudo. Às vezes você quer fazer uma obra, às vezes você quer fazer uma compra, alguma coisa, e tem as reações adversas, tem os efeitos colaterais disso tudo. Nossa, eu não gosto desses efeitos colaterais. Eles me incomodam muito, muito mesmo. Óleos essenciais, eles são para o nosso bem-estar, fazem bem, melhoram nossas vidas, dá para deixar as coisas mais fáceis, né? E não é uma questão de dinheiro, tá bom? E até bastante interessante, vamos ver isso na sexta-feira. Sexta-feira vamos conversar um pouquinho a respeito disso. A forma como a doTERRA, ela escolheu a distribuir os seus produtos, a venda diretas, na verdade ela permite que pessoas, mesmo as pessoas que não tenham dinheiro de nada, elas consigam ter óleos essenciais. Então, doTERRA, ela tem uma estrutura, uma dinâmica que permite que você tenha produtos, que você, mesmo que você não tenha dinheiro, é possível você fazer algumas ações e ter ali o suficiente, né, para ter a sua utilização de óleos essenciais, né? Lili, parabéns, né? Você está fazendo aniversário, é ótimo. Amanda comentou aqui, que lindo relato. Anderson é mesmo muito acolhedor, eu também sou testemunha disso. Amanda é uma grande amiga minha, mas infelizmente eu fui muito, eu acho que desatento, Lili. Enquanto que eu lembrei de você, eu meio que esqueci de Amanda. Então, apesar de conversar com a Amanda há bastante tempo, outro dia, essa semana, eu vi uma foto dela falando, aí eu falei, não, o que é isso? Você se cadastrou na doTERRA? Sim, eu me cadastrei tem um mês, né? Falei, nossa, você se cadastrou com outra pessoa? Foi com outra pessoa, né? E por quê? Bom, porque eu não fui claro o suficiente
nesse tempo todo que estamos conversando, né, a respeito de óleos essenciais, né? Então, convidem as pessoas, tá? Óleos essenciais melhoram as nossas vidas e as vidas das pessoas, tá? É isso que eu queria comentar com vocês. Se alguém tem mais algum comentário, fique à vontade, senão nós vamos encerrar. Então, vamos encerrar então. Lembrando, Lília convidou, né? Vamos ter hoje então às 20 horas e a participação especial do Colin e da Julie, né? Eles são americanos, a Julie não fala português, mas Colin fala um bom português. Foi Colin quem me convidou, quem me apresentou esse universo dos óleos essenciais, tá? Então, todos os dias, 17 horas, de segunda a sexta, aliás, segunda a sexta, às 17 horas, nós temos esse bate-papo sobre óleos essenciais. Fiquem à vontade para estarem aqui conosco, para convidarem, né, seus amigos, tá? A ideia é criarmos uma comunidade, um grupo que se fortalece, né, que se ajuda e que se inspira, né? Nos inspiramos uns aos outros e assim seguimos, tá? Então, amanhã, nosso tema de amanhã vamos ver o guia Soluções Naturais. Então, aquela coisa mais básica, falando, bom, o que são óleos essenciais, como eles funcionam, como comprar com desconto e quais são algumas vantagens que a do Terra tem para nós, tá? Então, vejo vocês amanhã. Um abraço, bom fim de tarde a todos. Tchau, tchau. Bom fim de tarde. Obrigada.